né? Inclusive os nomes que a gente vê, por exemplo, agora 777 considera que Gabriel Barros, cotado no Vasco, tem futuro na Europa. Gabriel Barros, que é o jogador do Ituano, que foi bem no Campeonato Paulista, eliminou o Corinthians, é o Corinthians, né, que eliminou? Eliminou o Corinthians. Nos pênaltis. Pô, também 21 anos, é um cara de futuro na Europa. Mas aí, ô Edmundo, não tem bastante desses no Vasco? Pô, pode vir, pode fazer sucesso, pode queimar nossa língua nesse sentido. Mas não é estranho ficar sempre monitorando o jogador jovem, cara? Ó, e acrescenta, antes do Ed falar, o Douglas, acho que Braga, do Atlético, que vai jogar amanhã, sexta-feira, amistoso com o Vasco, também nessa faixa de 21 anos. Você vai trazer 3? E os garotos que estão lá, você faz o que com eles? Desmotiva? Exatamente. Era exatamente nessa linha que eu ia falar, né? Você não pode desmotivar os atletas que são da casa. A indústria de compra e venda, para meio que dar satisfação ao mercado, ela existe em todo lugar, né? Numa SAF, como é a do Vasco, é natural que a gente até entende que você queira comprar jogadores jovens, né? E depois revendê-los. Mas, por exemplo, abrir mão do Eric Pimentel, como foi falado na segunda-feira, já é um erro absurdo. Porque se você gasta, sei lá, se você dá 500 mil reais de luva para o Eric Pimentel, tu já tem uma possibilidade grande de segurá-lo. Por que você vai gastar com o Juan? É só um exemplo. Então, é mais ou menos isso que eu ia dizer. Essa avaliação tem que ser muito criteriosa, e a gente viu que já não foi feita com o Robson Bambu, nada contra o menino, com o outro menino lá, o Yuri, alguma coisa, que é o volante que veio do Bahia. Patrick De Luca. Patrick De Luca. Não é porque veio e se machucou, é que, cara, a gente tem que pensar na grandeza do clube. Se o Vasco é maior do que o Bahia, ele não pode ser preterido pelo Bahia e ser a salvação no Vasco. Para mim, isso é uma desculpa muito simples, né? O Bambu veio de graça, só pelo salário, a gente precisa de zagueiro aqui, mas no início, lá, quando ele teve espaço, ele tirou espaço de jogadores da base, de jogadores que roeram o osso no ano passado na Série B, que eu acho que isso deve ser levado em consideração. Esse início de campeonato brasileiro é uma oportunidade esperada por Gabriel Peck, por Figueiredo, por Reginaldo, por um monte de atletas que só tinham tido a oportunidade de jogar uma Série B. E a vitrine, a gente sabe, o Vasco jogou muitos jogos na Série B do ano passado na TV aberta, né? Teve audiências altíssimas, mas jogos menores, né? Nos jogos maiores, a grande oportunidade é agora. Então, a ideia devia ser construir um time sólido, com um mínimo de experiência possível, né? E não dá para ter experiência só com jovens, então você devia mesclar e ir lançando aos poucos esses atletas mais jovens para que eles ganhassem projeção nacional, para que eles seguissem um caminho parecido com o do Andrei, né? Que ali no futuro pudessem pegar a seleção e fossem jogar na Europa, de acordo com a sua evolução, nos times como Girona, né? Que acabou levando... Estou citando Girona porque acabou levando... Está na iminência de levar o Eric Pimentel. Como Girona, sei lá... Acho que é o Getafe, não é? Que está levando. É Getafe. Getafe, Girona, Sevilha, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, enfim. Eu estou numa escala média boa e excelente, de acordo com o desempenho de cada um. Mas primeiro, esses atletas precisam jogar no Vasco, gente. Né? Não pode ser o Vasco só uma vitrine para atletas que você quer vender no futuro. Edmundo e Gui, se vocês me permitem, ontem eu bati um papo com o Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, jogou 2014 a 2018, e aí ele falava sobre os jovens. Ele falou uma coisa que eu citei, até uma frase que o Edmundo usa muito, né, uma expressão, que é o DNA do Vasco, né? São os garotos. O Edmundo foi um desses DNAs do Vasco, né? Ele subiu de uma geração vitoriosa, foi campeão, depois rodou, voltou, foi mais campeão ainda.
E aí ele falando o seguinte, falou, olha, nesse momento em que o Vasco está se estabilizando financeiramente, esses garotos precisam ficar mais tempo no clube e jogar, porque é essa base que é forte do Vasco, para que no ano que vem você não tenha que trazer tantos jogadores, mas não pode sair vendendo os garotos e trazer os outros. Tem que deixar esses caras que conhecem o clube. E ele falava exatamente, falou, quando, por exemplo, o Luan subiu, fez zaga comigo, era um garoto que foi crescendo porque ele tinha outros jogadores experientes do lado dele. Então tem tantos jogadores hoje da base que são bons, talentosos, mas se você for queimando e for vendendo de qualquer jeito, o Vasco perde o seu DNA, perde a sua identidade. Eu acho que a linha dele é muito, muito interessante de pensamento, hein, Gui Edmundo? Sim, aliás, a gente passou de 1.000 simultâneos, só pedir para a galera que está chegando aí, que a gente está com quase 1.200 simultâneos nesse momento. Pessoal, vamos deixar like, ajuda a gente, eu estou de olho aqui na live. A gente está com pouca curtida, tanto no Fanático Vascaíno quanto no Mundo Ed. Então, pessoal que está aqui, não curtiu ainda, é de graça, ajuda bastante a gente. Deixa like, se inscreve no canal e na descrição tem o canal do Fábio Azevedo e Mundo Ed também para você se inscrever. Ed, o Fábio levantou um tema importante e também, cara, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Agora, tá chegando o Juan, de repente chega o Gabriel aí do Ituano, etc. Não seria uma boa, de repente emprestar o Ignaldo, que não vai ter tanto espaço, emprestar esses jovens aí para pelo menos conseguir jogar em algum outro time? Porque, cara, não vai ter espaço, vai ficar encostado no Vasco daqui a pouco alguns jogadores, né? Mas essa conta não fecha, Gui, na minha modesta opinião. Vai emprestar para onde? Para uma outra vitrine do tamanho do Vasco? Não vai. Vai emprestar para uma vitrine menor. E se vai emprestar para uma vitrine menor, a tendência é esses atletas se desvalorizarem. A não ser que, no dia a dia, o Maurício Barbieri tem uma impressão diferente do que a gente tem. A gente vê muito futuro nesses meninos, né? No Ignaldo, no Peck, no Eric Marcos. Me fugiu aqui o outro, Ignaldo. Figueiredo, assim, a gente vê muito futuro nesses o próprio atletas. Rodrigo, né? Eu acho que se esses atletas estivessem jogando no Ituano, nesses times que fizeram sucesso no Volta Redonda, nesses times que fizeram sucesso no estadual, iam ser sensações que o Vasco ia querer contratar. Mas ele já está lá no clube, já está adaptado, ele já conhece toda a atmosfera, já jogaram mais de, sei lá quantas partidas com a camisa do Vasco, seja ela na base ou no profissional, numa Série B. O que você precisa fazer agora é montar um time com jogadores melhores, né, que te ensinem alguma coisa ou te mostrem um caminho mais correto, um menor caminho, para você não se cansar, não se expor tanto, sabe? Essa experiência é vivida. Se você vê as reportagens do Fluminense, eu estava vendo ontem uma entrevista do Martinelli, ele dizendo, caramba, é enriquecedor estar ao lado do Marcelo, sabe? Vai trazer jogadores que possam agregar valores aos jovens atletas. Não sair contratando jovens promessas, porque se o Vasco não tiver sucesso nesse campeonato único que ele tem para disputar, que é o Campeonato Brasileiro, todo esse investimento vai por água abaixo. Todo. Então você precisa fazer um campeonato sólido e vender 1, 2 jogadores para cobrir o investimento que foi feito. No ano seguinte, novamente, e o Vasco tem a possibilidade de trazer da categoria de base todo ano 2, 3, 4 jogadores desse nível técnico que a gente está falando. Se fosse dito aqui, o Vasco está conversando com o Felipe Coutinho, eu ia ser o primeiro, não é pelo nome, não, é pela qualidade técnica. Eu ia dizer, ok, pode trazer, porque ele vai agregar valores aos jovens. Mas esses que estão sendo ventilados não vão agregar valor nenhum, na minha modesta opinião, aos jovens que o Vasco tem e ao time titular que vai disputar um campeonato dificílimo, como é o Campeonato Brasileiro. Ô Fábio, e você, a gente sempre falou bastante disso, né? Depois que foi eliminado para o ABC, aí depois acabou saindo para o Flamengo, que é, para mim, normal, contra o Flamengo, contra o ABC não tanto, né?
A gente falou bastante disso, que a gente achava que chegaria pelo menos 3 nomes fortes aí, né, para o Vasco. O pessoal tá perguntando isso. Você acha que tem chance de vir um cara ainda de, não sei se parar aeroporto, mas um cara que venha para resolver? Até o Rodias mesmo, que foi especulado, eu acho que seria um cara incrível para vir para o Vasco da Gama. Mas aí a gente está pensando para a segunda janela, não para essa. Eu não vejo o Matias Rojas, por exemplo, que o Atlético Mineiro está de olho, o Botafogo está de olho, o destaque do Racing, Corinthians está de olho, destaque da seleção paraguaia, jogador de 27 anos, é exatamente o que o Vasco precisa. Ele não pode vir agora que ele vai cumprir o contrato, o Racing não quer abrir mão, beleza. Ali no meio do ano ele está aqui, nenhum problema, só que o Vasco nem essa negociação parece ter aberto, porque, segundo consta, não está no radar. Aí eu não consigo entender. Eu acho que hoje não vem nenhum jogador de parar a rodoviária, né? O ponto do táxi para o pessoal, deixa eu ver quem é. Não está vindo. E aí essa composição de elenco é que eu não vejo tanta necessidade. Anotem o que eu vou falar agora, e daqui a 2 semanas vão falar assim, 3 semanas, cara, não tinha tentado para isso. O Riquelme está voltando, lateral esquerdo, que vem de uma cirurgia. Ontem ele já começou a treinar, está fazendo a transição. Vamos botar aí mais um mês, né? Para ele recuperar bem fisicamente e tal. 1º de maio está pronto. Legal. Você vai ter Riquelme, Piton titular, Paulo Vitor, que é o primeiro reserva, Edmar, que é o terceiro. E aí vem agora o Riquelme. Então abre mão do Edmar. Beleza. Você tem 4 laterais, já abre mão de um. Perfeito, porque não tem condição de ficar. Do lado direito, o Gabriel Dias está voltando também de cirurgia. Você já tem o Puma Rodrigues, que é o titular, Paulo Henrique, que veio do Atlético para ser o reserva imediato, o Gabriel Dias está voltando de cirurgia e tem o Paulinho da base. E aí, faz o quê? Vai ficar com 8 laterais? Eu sempre entendi, e recentemente, no final do ano passado, quando eu tomei um café, por um acaso, eu, Ricardo Rocha e o Luiz Castro, técnico do Botafogo, e ele dizia exatamente o que eu já ouvi de vários treinadores. Um elenco bem montado é você ter 2 times e essa terceira peça das posições serem meninos, que você vai complementando. Então, por exemplo, o terceiro lateral, um garoto da base. Na esquerda já não tem um garoto da base, porque você já tem 4 lá, você vai abrir mão de um, vai ficar com 3 que já estão. O da base já não sobe, já bate ali e para, aí você tem que emprestar. Então, essa conta do Vasco me preocupa, porque um elenco grande, ontem eu estava lá no CT, vi isso. A Anderson Conceição não treinou, ok, tá acertando com o CRB para ir embora, treinou a parte, perfeito. Mas você tem o Ulisses voltando de contusão, Riquelme que já está sendo liberado para fazer a transição da preparação física. Então você começa a ganhar peças e vai fazer o que com eles? Vinícius treinou, mas é um jogador que está à disposição para ser emprestado. O Santos tentou o Eguinaldo, o Vasco não enfiou em nenhuma negociação, era até com o Lucas Braga, o Vasco não aceitou. Aliás, eu não consigo entender a negociação do Vasco com o Santos. O Santos deve 6 milhões de reais ao Vasco e o Vasco não recebe. Pô, se o Vasco vai pagar por empréstimo e vai pagar. Então, olha só, eu quero tanto o Juan Seco, acho sensacional. Então, vamos abater minha dívida. Eu tenho aí 6 milhões de crédito, então você me deve 5,5. Agora o Vasco vai pegar 500 para devolver 500? Eu não consigo entender essa conta, mas